por R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Dados adiantados pelo Sebrae e a CBN Campinas mostram que o número de microempreendedores individuais continuou em alta aqui na nossa região, considerando que em 2025 os 22 municípios de abrangência da Regional de Campinas somaram 300.894 optantes do Simples Nacional. Teve um aumento de 3,1% em relação a 2024, quando eram 291.987. O avanço representou 8.907 novos registros no período. Praticamente todas as cidades tiveram crescimento, o que mostra que o empreendedorismo segue como alternativa para a geração de renda e formalização de pequenos negócios. Em Indaiatuba, Arthur Nogueira, Conchal, Engenheiro Coelho e Sumaré lideraram o aumento percentual. Segundo o Sebrae, o resultado reflete um ambiente favorável tanto o ambiente favorável quanto a busca pela formalização. E é sobre isso que a gente conversa com a Aline Casalec, que é consultora de negócios do Sebrae, já conectada com a gente. Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom tudo dia, bem. Tudo certo. Então, tá. Vamos trazer essa análise porque a gente sabe que muitos MEIs, eles acabam começando sozinhos, né? Mas em que momento poderia valer a pena pensar em contratar ajuda ou mesmo transformar o negócio em outro modelo? Bom, é importante, né, que o MEI pense na formalização por conta de muitos fatores econômicos e sociais também, né? Então, a formalização traz alguns benefícios do INSS, também a emissão da nota fiscal, né, atender alguns requisitos e algumas exigências do mercado quanto à emissão da nota fiscal. Também, né, a depender da situação, principalmente tivemos, né, após a pandemia, muita formalização pelo momento, né, então muitos perderam empregos, outros precisaram complementar a renda, e foi uma forma também de garantir aí alguns desses benefícios e também esses fatores aí econômicos e sociais, né, desenvolver um pouquinho melhor e ter uma expectativa aí de vida e de renda um pouco mais confortável. A gente está vendo aqui nos números, né? Arthur Nogueira teve alta de 7% em 2025 em relação a 2024, 7,4%, Indaiatuba 7,6%, Sumaré 4,5%, temos Montemor e Paulínia também na casa dos 4%, Engenheiro Coelho 6% de aumento. Não existe um risco de saturação em algum determinado segmento? Como é que o Sebrae tem observado isso? Olha, existe espaço e campo para todo mundo, né? Mercado para todos. O que é importante é desenvolver e fazer um bom trabalho, né? Se organizar, ter um controle financeiro, né? Quem se desenvolve bem no mercado, quem cuida das suas finanças, né? Do seu marketing, cuida do seu planejamento estratégico. Essas empresas têm um diferencial no mercado e conseguem sobreviver, mas é preciso, né, trabalhar e cuidar de todas essas etapas, né, de tudo que contempla aí ter um negócio, a gestão de um negócio, né, o mercado está aí, existe muita concorrência, né, mas para quem se prepara, o mercado é enorme e consegue se manter, sim. E depende também de políticas locais, né, ou características econômicas específicas para ajudar, né, explicar também esse bom desempenho, como o Felipe citou algumas, mas a gente vê também um crescimento percentual em Indaiatuba, né, em Sumaré também. Perfeito. Existe sim, né, aquela questão regional, né, alguma área que tenha um desempenho ou que tenha uma necessidade maior em algum momento, e aí as pessoas enxergam como uma oportunidade de formalização, né, e se dedicar a isso. Outras áreas, né, se desenvolvem bem em qualquer região, né, então quando a gente fala da parte de manicure, parte de pedicure, né, a parte também de promoção de vendas, então isso em todas as regiões tem um bom desempenho. A parte de serviços também, né, então pintor, pedreiro, tem um campo grande para isso. Então, sim, as regiões trazem
possibilidades direcionadas em determinadas atividades e outras atividades têm um bom desempenho em todas as regiões. Das 22 cidades, né, que o Sebrae Campinas abrange, nós tivemos aqui algumas cidades que ficaram ali no meio termo, né? Águas de Lindóia teve um crescimento de 0,2%, Amparo 0,5%, mas tivemos Monte Alegre do Sul, por exemplo, que teve uma redução de 0,7%, caiu de 808 para 802 empresas optantes pelo Simples Nacional. A que se deve esse movimento? Talvez pela própria questão do turismo, ser uma cidade menor, mais turística? Isso também, né? Algumas cidades menores e que tem um pouco mais de restrição nesse sentido, né? Afinal de contas, as cidades aqui são próximas, né? E muitas pessoas procuram por empresas fora da cidade delas, né? Então, o caso, por exemplo, de Monte Alegre, né? Que está próximo de outras cidades também e que muitas pessoas, então, se deslocam para essas cidades maiores buscando esses produtos e esses serviços. Um outro motivo também é justamente, como eu comentei, a falta, né, um pouco de falta de gestão desses negócios. Então, muitas empresas fecham nos 2 primeiros anos e depois mais empresas ainda fecham nos 5 primeiros anos. Então, isso também é levado em consideração, essa diminuição, né? Então, não cuidou bem, não fez uma boa gestão, não teve um bom desempenho, então, né, não tem por que continuar com essa empresa aberta tendo prejuízos. Então, também existe o fechamento por esse motivo. E também há algum risco, por exemplo, em relação a mudanças na legislação, no teto de faturamento, para, de alguma forma, desestimular novos empreendedores? Sim, nós estamos já há alguns anos, mais de 5 anos, né, com o teto de faturamento do MEI em R$81 mil. Está se trabalhando, pensando e votando, né, para que esse faturamento anual aumente, mas hoje não é um valor tão alto, né? Então, R$81 mil representa aí R$6.750 por mês, desculpa, se a gente for dividir exatamente, né? Só para ter uma ideia. E como faz muito tempo que não há o aumento desse faturamento, isso também prejudica um pouco no sentido da empresa continuar sendo MEI, né? Então, ela cresce, ela se desenvolve, ela aumenta o faturamento, mas a partir desse valor, ela se desenquadra do MEI. E aí ela passa a ser uma microempresa. A partir disso, ela tem outros custos, né? Os custos são bem mais altos, a parte burocrática também mais alta, a necessidade de ter um contador também, né? A obrigatoriedade de ter o contador. Então, isso interfere, sim, nessas questões, né? E havendo, por exemplo, aumento do faturamento, isso também traz benefícios para o MEI no sentido de continuar enquadrado no MEI, né? Não precisar mudar para uma microempresa por conta desse motivo. E como é que está hoje o acesso ao crédito para quem é MEI, né? E quem se adequa também ao Simples Nacional? Perfeito. Muitos bancos, né, e o próprio Banco do Povo também, existe a possibilidade desse crédito, né, geralmente para um MEI com uma taxa de juros um pouco mais baixa, os valores também menores, né, não são valores tão grandes, né, em torno de até uns 20 mil reais aproximadamente. O Banco do Povo tem taxas de 0,35%, então existe possibilidade para esse público, sim, para o crescimento e aí desenvolvimento dessa empresa também. Uhum. E existe algum risco, por exemplo, de acontecer, a gente fala de pejotização, mas no caso do MEI, meização do trabalho, né? Como pessoas sendo empurradas, digamos, para esse empreendedorismo, mas com uma forma aí de sair de um momento, né, de sufoco e às vezes nem ter uma estrutura tão adequada, né, e que suporte o Sebrae acaba oferecendo também para esses. Perfeito. Existe sim, né, afinal de contas, muitos empreendem por necessidade, a necessidade faz com que ele se formalize, né, como MEI, mas não necessariamente ele tem uma estrutura, não necessariamente ele está preparado para empreender, né? Então, sim, existe essa possibilidade. Nós estamos aqui justamente para apoiar quem está no processo de abertura ou para quem já tem o MEI, né, tanto no processo burocrático e operacional da abertura, né, de emissão de boletos, de encerramento, se for o caso, mudança de atividades, ou principalmente, né, o que nós trabalhamos com muita dedicação é na parte de gestão. Então, toda a organização, a administração desse negócio, né, a parte financeira, a divulgação, quando trabalhamos toda a parte de marketing também. Então, um MEI
pronto, preparado e buscando o seu desenvolvimento garante, né, mais sobrevivência, né, se destaca no mercado e garante, né, essas possibilidades de se manter vivo num mercado tão difícil e competitivo. É verdade. E dá para a gente imaginar aí para 2026, né, com base nos dados até de 2025, se a gente deve ter mais empreendedorismo, uma retomada também do emprego formal? Sim, né? Sempre possibilidades de crescimento, o mercado está aí, né? Muitas pessoas também se reinventando, outras com trabalho formal também abrindo MEI como uma possibilidade extra de renda, né? Pela necessidade, pelos custos totais aí, né? De uma vida, né? Tudo, os valores subindo, então possibilidades de outros negócios e formalização justamente para complementar a renda, e outras pessoas que ou perderam o emprego, né, ou precisam se reinventar aí nos seus negócios, na sua vida e tudo mais, partem aí para o empreendedorismo, para a formalização, consequentemente esse número sobe também. E gerar novas oportunidades, melhorar a economia, né? Fazer circular, porque aí todos acabam exatamente melhorando a economia regional como um todo. Aline Casalec é consultora de negócios do Sebrae. Agradeço por trazer esses dados, também compartilhar aí o cenário, perfil, né, desse mercado aqui na nossa região. Eu que agradeço, sigo à disposição de vocês. Um ótimo dia e ótima semana. Um ótimo Obrigada. dia. 9h32. Repórter CBN.